seu direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor. Meus amigos da Rádio Tupi, é um prazer grande a partir deste programa Seu Direito estar reunido com vocês aqui nesse programa de grande utilidade da Rádio Tupi para todos os nossos ouvintes que acompanham através do site www.tupi.am ou tupi.fm. Para começar hoje, vamos falar de prestação de serviços não cumpridas. Os serviços de pedreiros, pintores, marceneiros, encanadores, entre outros, em muitos casos mantêm um contato muito próximo entre fornecedores e consumidores. Nestas relações, abandona-se o formalismo na contratação e a confiança das partes prevalece na hora de fechar o negócio. Porém, nem sempre a história termina como se idealizou. E no decorrer da execução desse serviço, profissionais e clientes começam a discordar daquilo que foi acordado previamente. E o que fazer diante desses problemas que sempre acontecem, não tem jeito? Essas e outras respostas você vai saber no Seu Direito desta semana. Entre outras coisas, por que ainda hoje é tão constante quando as pessoas contratam um serviço de pedreiro, marceneiro, pintores, entre outros, e não fazem um contrato escrito, e sim verbal? Com um contrato escrito, muitos problemas entre contratante e contratados poderiam ser evitados. Caso um serviço seja executado, mas não agrade o contratante e esse queira a reparação, como este deverá agir? Existe um período para que danos sejam reparados? Como o consumidor deverá agir se depois de um orçamento o prestador de serviço cobrar a mais? E também, o consumidor pode mandar parar um serviço sem sofrer sanções por parte do contratado? E agora quero começar então abraçando e agradecendo a presença dos participantes, dos convidados de hoje. Vou começar lá no cantinho com a doutora Gisele Farinhas, que é advogada especialista em Direito do Consumidor. Muito obrigado pela participação, viu, amiga? Obrigada a todos, bom dia, espero que façamos um programa produtivo. Aqui ao meu lado, o doutor Jorge Tardan, que é advogado e professor de Direito do Consumidor. Muito obrigado pela presença, amigo. Prazer conhecê-lo também. Satisfação minha, o prazer é meu, Heleno. Agora deixa eu agradecer também ao doutor Vinícius Leal, advogado representante do PROCON do Rio de Janeiro. Obrigado pela presença e prazer em conhecê-lo também. Boa tarde, Heleno. É uma satisfação participar do programa, em conhecê-lo. E gostaria de agradecer a todos os colegas aqui da mesa também, e os internautas. E aqui ao meu lado esquerdo, o doutor André Botelho, que é advogado representante da OAB-RJ. Obrigado pela presença e prazer em conhecê-lo também. Muito obrigado e mais uma vez uma honra aqui. E vamos então à primeira pergunta de hoje. Por que ainda é tão constante quando as pessoas contratam um serviço de pedreiro, marceneiro, pintores, entre outros, não fazerem um contrato escrito e sim verbal? Vou começar com a doutora Gisele Farinhas, que é advogada especialista em Direito do Consumidor. Na verdade, Heleno, a regra desse tipo de contrato, né, é que seja informal, né? Baseado na confiança, né, num trabalho informal, as pessoas pactuam de forma verbal. No entanto, elas deixam de primar pelo contrato. O contrato, ele faz regras entre as partes, né? E evita muitos desdobramentos que a pessoa, né, na hora que precisa de um encanador, precisa de um pedreiro, não visualiza. Então, é muito importante que haja um contrato por escrito. Deixa eu conversar aqui com o Dr. Jorge Tardan, que é advogado e professor de Direito do Consumidor, para ajudar a esclarecer a família Tupi, amigo. Eu acho que, de fato, não faz muito sentido a gente estabelecer toda a relação de forma escrita. Essa formalidade já não faz parte da dinâmica do nosso tempo. Né? Um contrato efetivamente faz lei entre as partes, mas o nosso tempo está cercado de tecnologia. O papel tem que ser dispensado, né? O judiciário caminha aceleradamente na direção da tecnologia.
Veja o seguinte, que é muito fácil a gente fazer. Nós temos que ensinar a nossa população a contratar. Um pedreiro, primeira dificuldade, ele não sabe escrever, via de regra. Então, como é que ele vai colocar isso no papel? Mas ele sabe falar. Então, nós temos hoje possibilidade no telefone de gravar. Vai lá no artigo 225 do Código Civil, meio eletrônico, meio magnético, faz prova efetiva entre o que foi estabelecido. Então, é muito fácil você filmar e você gravar. Essa é uma boa dica, hein? Uma boa dica. Você tem lá uma pessoa te contratando. Esta é uma dica para o profissional, porque o consumidor, num eventual litígio com esse profissional que presta serviço, o consumidor está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Na dúvida, a interpretação será em favor do consumidor. Então, a proteção para o profissional, acho que a dica importante é para o profissional, para ele se defender. Olha, o que você quer mesmo? Vamos gravar aqui. Esse cano, essa parede, essa pintura, a cor, e grave e filma. Isso serve como prova. A reforma do Código de Processo Civil, que, aliás, foi aprovada ontem, né, traz possibilidade de conciliação. E isso é uma forma efetiva, né? Porque muitas vezes o cara escreve uma palavra que ele nem alcança o sentido. Mas quando você tem essa informalidade, né, registrada num áudio ou no vídeo, isso vai facilitar certamente a relação entre quem contratou, ou seja, o consumidor e o profissional que presta esse tipo de serviço. Encanador, pintor, pedreiro, mecânico, enfim, essa gama aí de profissionais autônomos. Perfeito, uma boa dica, sem dúvida nenhuma. Dr. André Botelho, advogado representante da OAB-RJ. Aproveitando o gancho do Dr. Tardan, é importante que nessa gravação esteja contido, né, o prazo, se for um serviço de pintor, no caso de pintura, uma eventual multa em caso de descumprimento, né? O pintor atrasou 10 dias. Então, todos esses detalhes podem sim estar inseridos dentro dessa gravação, no caso. Eu acho que o objetivo é esse mesmo, né? Você, como é que se diz, buscar instrumentalizar esse contrato, ainda que seja verbal, né? Como o Dr. Tardan muito bem aí utilizou o uso da internet e as ponderações aqui do Dr. André e da doutora Gisele. E sempre, como é que se diz, buscar ali a instrumentalização do contrato, ainda que seja ele verbal, né? Que inclusive a maioria dos contratos, mundo afora aí, são feitos milhares, bilhões de contratos, cotidianamente são verbais, né? Compra e venda de um refrigerante, de um suco, etc e tal, fazendo uma pequena analogia. Então, quer dizer, é importante você utilizar o meio eletrônico, né? Para você se salvaguardar aí no momento futuro se causar algum problema. Caso um serviço seja executado, mas não agrade o contratante, e esse queira uma reparação, como ele deverá agir? Existe um período para que danos sejam reparados? O consumidor, uma vez se ele se sentir lesado, ele terá o direito, como é que se diz ali, de ser ressarcido, né? Pela aquela má prestação de serviço, né? E aí vai depender do caso concreto. Por exemplo, se ocorrer um fato do serviço, um acidente, né, oriundo de um fato de serviço, a prescrição são 5 anos para você ajuizar uma ação, né, e pedir ali a sua indenização, danos materiais, morais, enfim, em virtude daquele defeito do serviço prestado. E aí, se for, no caso, um vício oculto na prestação de serviço, aí são 90 dias que começa a ocorrer o prazo, né, a fim do término do serviço ou então do aparecimento do problema. Então, vai depender do caso concreto, mas o consumidor ele sempre estará protegido pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor e todo o ordenamento jurídico. Pois a área de serviços, né, o nosso país ele caminha aceleradamente na direção da prestação de serviço. Na década de 90, nós ainda éramos focados nos produtos, né? No início lá das relações de consumo. Hoje, você levantar no PROCON ou no próprio Judiciário, você vai ver que a maior parte das demandas elas se dão na área da prestação de serviço. Serviço é tão complexo, né? A gente começou falando aqui de profissionais autônomos. Né? Mas você tem uma gama enorme aí de serviços com as suas especificidades. Por exemplo, advogado, ele presta serviço.
O fato do cliente demonstrar uma insatisfação em relação ao serviço prestado pelo advogado não significa necessariamente que ele consiga algum tipo de reparação, porque, afinal de contas, nós temos alguns profissionais que prestam serviço que a responsabilidade é subjetiva. Imagina se o paciente procura um médico e, não estou me sentindo absolutamente curado, e o profissional médico será responsável. Não é assim. Então, nós temos que levar em conta as especificidades de cada tipo de prestação de serviço. O importante é, se o consumidor demonstrar algum tipo de insatisfação, mas tiver sustentação, se ele tiver fundamentação na sua reclamação, evidentemente que o serviço deve ser reexecutado. Porque é muito diferente. O produto eu pego o outro, o serviço foi prestado. E aí cabe reexecução. E aí entra mais uma grande dificuldade, porque nós estamos caminhando aceleradamente para a prestação de serviço através de meios distanciados, ou seja, internet, telefone, enfim, outros serviços. Aí cabe, mais uma vez, a gente acelerar o nosso país na direção de tecnologia. Por exemplo, o taxista. Né? Você, no passado, você tinha a segurança, o consumidor contratando um taxista de uma cooperativa. Não precisa mais de cooperativa. Nós temos hoje um aplicativo aqui, nós temos inúmeros aplicativos que eu acompanho. E nesse sentido, cabe a cada profissional procurar a tecnologia para prestar qualidade. O consumidor procura qualidade. O que faz um bom profissional hoje é ele demonstrar para o público, para o consumidor, que ele realmente merece confiança. E aí o consumidor certamente vai contratar esse sujeito. Um taxista hoje que rode na praça, se não fizer parte de cooperativa, ele pode até ganhar mais se ele usar um aplicativo. Por quê? O consumidor está pontuando a qualidade do serviço dele. Se o carro está limpo, se ele chega no horário, se ele cumpriu, enfim, até se ele está bem vestido, tudo isso pode ser avaliado. Então, a tecnologia caminha aceleradamente na direção de prestar um serviço de qualidade. O profissional deve procurar o auxílio da tecnologia para aprimorar o seu trabalho. Eu gostaria só de também acrescentar que, no caso de uma eventual insatisfação realmente provada, né, o consumidor ele pode se dirigir até o PROCON para estar entrando com processo administrativo de composição, ou pode estar procurando um dos juizados especiais cíveis aqui do Rio de Janeiro. Lembrando que até 20 salários mínimos, o consumidor não precisa da presença do advogado. Certo. A doutora Gisele Farinhas é advogada especialista em direito do consumidor. Quer acrescentar alguma coisa, querida? Na verdade, na hipótese, né, desse tipo de situação, né, o consumidor pode estar exigindo, né, a execução do trabalho, né, do serviço, o abatimento do preço, né, ou a restituição da quantia paga. Voltaremos daqui a pouco aqui no Seu Direito com o segundo bloco do programa. Seu Direito, o programa que cuida do consumidor.